Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E hoje vamos falar da primeira lei de Ohm. Bom pessoal, no vídeo anterior sobre a segunda lei de Ohm a gente falou sobre quem era Ohm. Então vamos dar sequência. A primeira lei de Ohm relaciona resistência elétrica, diferença de potencial e corrente elétrica. A gente falou de resistência também em nossa aula anterior. A gente explicou o que é uma resistência. Bom, no circuito simples, formado por uma bateria que vai fornecer a DDP, um fio que conecta essa bateria, o polo positivo dessa bateria ao resistor, e outro fio que conecta o polo negativo da bateria ao resistor, né? O polo positivo e o polo negativo, na verdade, é a diferença de potencial que tem na bateria, que vai fazer com que os elétrons se desloquem no circuito. Isso a gente viu na aula de corrente elétrica. Bom, o resistor ôhmico é aquele que, por mais que você altere a DDP da bateria e, consequentemente, você vai alterar a corrente elétrica do circuito, a resistência sempre será a mesma, não vai alterar a resistência. Você só vai alterar a resistência, o valor da resistência, se você alterar a temperatura, tá bom? Então, se você pegar o quociente da diferença do potencial pela corrente elétrica, sempre dará o mesmo, por mais que você altere a diferença de potencial. Alterando a diferença de potencial, como eu disse, vai alterar a corrente, mas a resistência será a mesma. Esse é o chamado resistor ôhmico. Bom, a curva de um resistor ôhmico, de um gráfico diferença de potencial por corrente elétrica, é um gráfico linear, onde o quociente entre a diferença de potencial e corrente sempre dará o mesmo valor. Um resistor não ôhmico é aquele que não terá um valor constante para o quociente da diferença de potencial pela corrente elétrica, tá bom? Bom, potência elétrica é o produto da diferença de potencial pela corrente elétrica. Bom, você quer saber a potência de uma lâmpada, você vai pegar a diferença de potencial aplicada na lâmpada, multiplicar pela corrente que percorre a lâmpada. Com isso você vai ter a potência elétrica. Bom, um exercício para a gente entender isso melhor. Aplica-se uma diferença de potencial nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói-se o gráfico abaixo, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Primeira coisa que a gente consegue perceber aqui, pessoal, que o gráfico diferença de potencial por corrente elétrica é um gráfico linear. Logo, trata-se de um resistor ôhmico, onde se a gente pegar o valor aqui do quociente da diferença de potencial pela corrente, vai dar o mesmo. 4 dividido por 0,2, 20. 8 dividido por 0,4, 20. 12 dividido por 0,6, 20. Então, o valor da resistência elétrica nesse exercício vale 20 ohms. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.